Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Bem-vindo a todos. Eu vou fazer a leitura do comunicado saída da reunião do Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 18 e 19 de setembro em Luanda, tendo tomado as seguintes decisões: manter a taxa BNA em 19,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 18,5%. As decisões ora tomadas justificam-se pela necessidade de manutenção de condições monetárias adequadas à desaceleração do ritmo de crescimento dos preços na economia e redução das pressões inflacionistas no curto prazo. Relativamente à economia internacional, o Comitê de Política Monetária observou uma melhoria do desempenho das principais economias. Os Estados Unidos da América registraram um crescimento em termos homólogos de 3,1% no segundo trimestre, a zona euro 0,6% e a China 4,7%. As taxas de inflação homólogas nos Estados Unidos e na zona euro continuaram a apresentar tendências decrescentes, convergindo para a meta de 2%. Com base nisso, a Reserva Federal norte-americana procedeu a um corte da taxa de juro em 0,50 pontos percentuais e o Banco Central Europeu voltou a reduzir a taxa diretora em 0,25 pontos percentuais, fixando-se em 5% e 3,65%, respectivamente. Na China, a taxa de inflação homóloga continuou abaixo da meta de 3%, tendo-se fixado em 0,6% em agosto. No mercado das commodities energéticas, o preço médio do petróleo reduziu para um patamar de 78,88 dólares por barril em agosto, tendo a referida redução derivado da perspectiva de menor desempenho das economias norte-americana e chinesa. Passando agora para a economia nacional e começando com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a variação mensal do índice de preços no consumidor nacional manteve o curso de desaceleração iniciado em maio, ao fixar-se em 1,61% em agosto, contra os 1,68% de julho, resultante da relativa melhoria da oferta de bens essenciais de consumo e da adequação do nível de liquidez com a atividade econômica. A variação do índice de preços da classe de alimentação e bebidas não alcoólicas foi de 1,58% contra 1,86% em julho, tendo contribuído para a desaceleração da inflação total. A contribuição da referida classe passou de 1,12 pontos percentuais para 0,95 pontos percentuais. Cerca de 24 dos 732 produtos da matriz do IPC foram responsáveis por 59,6% da variação observada, equivalente a uma contribuição de 0,95 pontos percentuais, onde se destacam as inscrições e matrículas no primeiro ciclo do ensino secundário, teve uma contribuição de 0,16 pontos percentuais, a coxa de frango 0,11 pontos percentuais e o carapau fresco e congelado com uma contribuição
de 0,10 pontos percentuais. A inflação homóloga fixou-se em 30,53%, face aos 31,09% do mês anterior, iniciando uma trajetória descendente que deverá prosseguir nos próximos meses, tendo em conta as condições atuais de liquidez e de oferta de bens essenciais de consumo. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional expandiu 3,6% no mês de agosto, levando a expansão acumulada desde o início do ano para 9,95%. Por sua vez, o agregado monetário M2 em moeda nacional contraiu 0,1% no mês de agosto e a variação acumulada fixou-se em 4,5%, em linha com a dinâmica da atividade do setor não petrolífero da economia. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu 5,12 bilhões de kwanzas em agosto, representando um aumento de 549,2 mil milhões de kwanzas comparativamente ao estoque observado em dezembro de 2023. Os créditos concedidos ao abrigo do aviso 10 representaram 88% do estoque de crédito total concedido pelos bancos ao setor real da economia. De acordo com as estatísticas de emprego divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego reduziu, tendo passado de 32,4% para 32,3% no segundo trimestre. A evolução do crédito à economia e as estatísticas de emprego sinalizam uma trajetória positiva da atividade econômica, induzida fundamentalmente pelo setor não petrolífero. No setor externo, o saldo da conta de bens atingiu em agosto 1,89 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, perfazendo um total de 15,6 mil milhões de dólares dos Estados Unidos nos primeiros 8 meses do ano em curso, o que corresponde a um aumento de 18%, equivalente a 2,4 mil milhões de dólares dos Estados Unidos da América, quando comparado aos primeiros 8 meses de 2023. Portanto, estamos aqui a fazer uma comparação dos 8 primeiros meses de 2024 versus 2023. Todavia, o saldo superavitário da conta de bens tem sido estruturalmente atenuado pelos déficits das contas de serviços, rendimentos e financeira. A melhoria do superávit da conta de bens deveu-se ao efeito combinado da redução das importações, na ordem de 1,3 mil milhões de dólares, e ao aumento das exportações, na ordem de 1,1 mil milhões de dólares. O estoque das reservas internacionais fixou-se em 14,7 mil milhões de dólares dos Estados Unidos, o que corresponde a um grau de cobertura de cerca de 8 meses de importação de bens e serviços. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á em Dalatando, província do Kwanza Norte, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Acabei de fazer a leitura do comunicado, saí da nossa reunião do Comitê de Política Monetária e como tem sido o hábito, em companhia dos meus colegas, a vice-governadora Maria Juliana Pereira e o vice-governador Pedro Castro e Silva,
colocamos-nos à disposição dos senhores jornalistas para respondermos às questões que bem queiram nos fazer. Sim, já vejo uma mão levantada. Cândido Mendes, da Bloomberg. Tenho 4 perguntas rápidas. Uma observação é de que a moeda nacional, o Kwanza, se está a desvalorizar acentuadamente. O BNA vai intervir para poder fortalecer o Kwanza? A outra questão é se as metas de inflação para 2024 se mantêm. Qual é o status da revisão sobre a possibilidade de Angola ser incluída ou não na lista cinzenta? E, segundo o FMI, foi destacada a necessidade de se criar uma base de dados compreensiva para se determinar os beneficiários finais das empresas, instituições financeiras. Gostaria de saber se essa base de dados está sendo criada, se sim, em que posição estamos. Mais questões? Bom, então, não havendo mais questões, nós vamos começar por responder estas primeiras 4 questões que nos foram colocadas. Eu vou começar por... eu vou responder as 2 primeiras e iria dar a palavra ao vice Pedro Castro e Silva para responder as 2 últimas relacionadas com a avaliação do GAF. Relativamente à desvalorização do Kwanza, sim, tem sido cíclico. Nos meses de julho e de agosto, haver uma maior procura por moeda estrangeira por parte de cidadãos nacionais e estrangeiros que residem no nosso país e, consequentemente, esta maior procura de moeda acaba sempre por pressionar a taxa de câmbio. Este fenómeno voltou a observar-se naturalmente nos meses de julho e de agosto deste ano, razão pela qual nós tivemos uma depreciação da moeda mais acentuada do que aquilo que nós vinhamos observando desde o início do ano. A segunda questão, relativamente à meta de inflação, para já, e tal como ficou patente no nosso comunicado, nós iniciamos uma trajetória descendente da inflação, inicialmente com a queda da inflação mensal, que se observa desde o mês de maio de 2024, e no mês de agosto, com base nos dados que foram publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, começamos também já a observar uma queda na inflação homóloga. Nós saímos, em termos de inflação homóloga, de 31% em julho, agora estamos em 30%. Nós perspectivamos que esta tendência vai continuar nos próximos meses, razão pela qual entendemos não ser oportuno fazermos uma revisão do nosso objetivo de inflação, que se mantém nos 23% para o ano de 2024. Vice Pedro. Okay. Obrigado. Obrigado, Sr. Governador, e obrigado pelas perguntas. Começando com a lista, o tema da lista cinzenta, é uma decisão que é tomada pelo Grupo de Ação Financeira, o GAFI, e nós tivemos na semana passada equipas das várias instituições que foram objeto de avaliação no ano passado, em Bruxelas, no fundo para expor
que melhorias foram feitas pelas várias instituições ao longo do último ano, ou seja, desde que foi publicado o relatório da avaliação mútua em junho de 2023. Pronto, as equipas estão de regresso, agora cabe ao GAFI, ao longo deste mês, avaliar o que foi apresentado pelo país e no decorrer do mês de outubro tomar uma decisão. Esta é o ponto de situação. Para mais pormenores, nós recomendamos contactar a instituição que coordena este processo, que é a Unidade de Informação Financeira. Com relação aos beneficiários efetivos, é não só uma recomendação do FMI, mas também do próprio GAFI, nós termos conhecimento de quem são os beneficiários últimos de vários tipos de operações, como por exemplo operações de transferência de dinheiro. O que acontece noutras jurisdições, e é o que está previsto também aqui, é a construção de uma base de dados, e a construção dessa base de dados é da responsabilidade do Executivo. Do ponto de vista da regulamentação bancária, nós já temos exigências que os bancos devem seguir com relação a obter o máximo de informação, quer sobre quem ordena uma determinada operação, sobre quem é o beneficiário. Portanto, estamos, de certa forma, satisfeitos, mas não totalmente. Estaremos totalmente satisfeitos quando houver esta base de dados nacional sobre os beneficiários efetivos, que é uma responsabilidade que não cabe ao Banco Nacional de Angola. Ok, obrigado, Pedro. Temos mais questões? Desculpe, senhor. Sim? Há uma parte da pergunta que não foi respondida, se o PNE vai intervir para poder travar a desvalorização do dinheiro. Eu pensei ter respondido quando disse que estruturalmente nós observamos aumento da procura nos meses de julho e agosto, e esses aumentos têm geralmente provocado uma depreciação da moeda nacional, mesmo tendo ocorrido este ano. Nós, naturalmente, vamos continuar a monitorar para ver se efetivamente esse aumento dissipou-se com as vendas que foram efetuadas no mercado cambial, e nós estamos preparados para tomar todas as medidas que se julgarem necessárias. Para já, nós entendemos ser prematuro fazer uma intervenção como tal, mas naturalmente as condições de política monetária, em última instância, é que se determinam se o Banco Central deve ou não fazer qualquer intervenção a nível dos mercados. Sim, boa tarde. Não sei se está ligado. Boa tarde. Miguel Gomes, da agência Reuters. Eu, a propósito da regulação e da prestação de contas, e etc., eu gostava de fazer duas questões sobre dois fundos públicos que estão debaixo da regulação do BNA, nomeadamente o FACRA e o FADA, que não apresentam relatórios anuais, nem não temos conhecimento, nem auditorias independentes, nem etc., nem o conjunto de regras que as instituições financeiras reguladas pelo BNA têm que cumprir, mas estes dois fundos não fazem nada desta prestação de contas. Recordo que o FADA tem cerca de 40 anos de atividade e que este ano recebeu fundos públicos de 82 mil milhões de kwanzas, e que todas as semanas estamos a ser, entre aspas, bombardeados com atribuições de crédito, etc., e de acompanhar a atividade destes fundos. Eu gostava de saber se estes fundos estão dentro de algum regulamento que nós desconhecemos e que têm direito a este tipo de práticas e não prestação de contas, e qual é o posicionamento do BNA sobre estas questões. Obrigado. Okay. Temos mais questões?
Não, vice-pedro? Sim, sobre o FADA, sim, sobre o FADA, confirmo que é uma instituição que está sob nossa jurisdição. O FACRA já o FACRA é um fundo de capital de risco, não responde ao BNA. Sobre o FADA e a prestação de contas, nós concordamos totalmente com o que foi dito pelo senhor jornalista, e esta é a razão por que temos efetuado várias inspeções a esta instituição. Pronto, e para além dessas inspeções, estamos a acompanhar também um plano que a instituição está a implementar para ser ou para cumprir com aquilo que lhe é exigido regulamentarmente. E dentro dessas exigências está claramente o reporte de contas. É uma instituição financeira não bancária que, por essas razões, tem merecido o nosso acompanhamento, não só do ponto de vista da preparação e do reporte de informação prudencial, mas também o cumprimento de outro tipo de regras, dentre elas as regras de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Então, é uma preocupação com que nós partilhamos, com o que disse o senhor jornalista, mas estamos a trabalhar para que isto seja ultrapassado. Mais questões? Não? Bom, nós também preparamos então, já que não temos mais questões, nós preparamos aqui três gráficos no caso, para partilhar com os senhores jornalistas, e eles mostram claramente, com base na informação do Instituto Nacional de Estatística, portanto a fonte desses dados é o Instituto Nacional de Estatística, que tem a responsabilidade pela publicação dos dados oficiais sobre a inflação, e o que se pode constatar aqui nos gráficos, a informação que consta em azul aqui é que nós tivemos de facto um longo período de inércia inflacionária, durante o qual as taxas de inflação mensais estiveram acima dos 2% por mês. A partir do mês de maio, o que se pode constatar é que as taxas de inflação mensais tendem a baixar. Nós saímos de 2,49% em maio, e em agosto a taxa situou-se em 1,61%. Com base nesta redução das taxas de inflação mensais, comparativamente às taxas dos períodos homólogos do ano passado, nós observamos então já uma inflexão na curva da inflação homóloga, razão pela qual nós perspectivamos que a inflação homóloga há de continuar a cair nos próximos meses. Reparem que em julho nós tivemos em 31% e no mês de agosto a inflação homóloga caiu para 30,5% e claramente haverá aí uma tendência decrescente. E por que isto acontece? Isto acontece porque há, por um lado, uma maior oferta de bens na nossa economia, principalmente bens essenciais de consumo, e por outro lado, temos também um maior controle da liquidez em circulação na nossa economia, e isso ficou patente no nosso comunicado relativamente ao comportamento dos meios de pagamento. No que diz respeito à oferta de bens e serviços, principalmente aqui, nós podemos olhar para este gráfico e o que se constata é que o índice de preços
reparem que a queda do índice de preço grossista importado foi extremamente acentuada, pode-se ver aqui na linha verde, mas que também houve uma desaceleração no que diz respeito ao IPG nacional. E isto fez com que nós assistíssemos então a uma forte queda do IPG total. E o mesmo acontece também no que diz respeito aqui à variação homóloga do IPG. Portanto, há aqui várias informações convergentes e que nos mostram que efetivamente nós podemos perspectivar uma maior desaceleração no ritmo de crescimento dos preços, com reflexo na queda da inflação homóloga. Mas é óbvio que devemos continuar todos atentos, todos os agentes económicos, para que efetivamente o que temos aqui projetado e o que se perspectiva venha efetivamente a acontecer. Obrigado mais uma vez por terem vindo e continuação de bom trabalho.